Deus abençoe a sua busca pela palavra do Senhor. Esse livro, esse livro é o fundamento literário de tudo de bom que existe. Esse livro contém palavras, histórias, contos, poemas, romances, tragédias que mudam e moldam a civilização. Eu lhe convido a vir comigo e mergulhar nas páginas desse livro para que nós juntos possamos explorar esse conteúdo e sermos abençoados. E para isso eu quero lhe convidar a fazer uma oração junto comigo. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela Bíblia e te pedimos a graça de conhecermos um pouco mais da tua palavra nesse dia. E oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. Esse aqui é o seu ponto de estudo bíblico na internet. Esse aqui é o canal onde nós estudamos a Bíblia, vendo os aspectos históricos, geográficos, políticos, culturais, religiosos, para a gente tentar entender o texto, como o leitor original entendeu. Nesse momento estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 1. Eu suspiro assim porque essa história... Olha, eu não vou repetir. Eu convido você a voltar um pouquinho e conhecer o capítulo 13. Vamos em frente daqui. Em Icônio, uma região, uma cidade ali naquela região que a gente conhece hoje como Turquia. Em Icônio, Paulo e Barnabé eles foram, como de costume, à sinagoga judaica. Essa expressão, sinagoga judaica, sinagoga é judaica. Por que Lucas então adota essa expressão? Porque Lucas não está escrevendo para judeus. Lucas escreve essa história para a igreja do primeiro século, que já era, nesse ponto, uma igreja multiétnica e multicultural, gente com diversos históricos. Então ele usa isso, sinagoga judaica, para que as pessoas entendam o que ele quer dizer, é uma ênfase. E era costume deles. Por que era esse costume? Bom, nós já vimos que o Senhor Deus traçou um plano. Ele formou um povo a partir de seu amigo Abraão, para nesse povo entregar a lei, formar uma cultura, ali entregar o Messias e esse povo servir então de os primeiros evangelistas. E o plano deu certo. Tanto que Barnabé e Saulo estão aqui, né? E vão primeiro às sinagogas. E fazem isso também em Icônio. Ali em Icônio, eles falaram de um modo que veio a crer uma grande multidão de judeus, mas também de gentios. Gentios são os não-judeus. É a forma que os judeus se referem a outros povos. Mas haviam judeus que se recusaram a crer. Veja que interessante a construção precisa de Lucas. Eles se recusaram a crer. Eles fizeram um esforço para não crer. Porque sendo eles o povo da promessa que conhecia a Bíblia, para não crer no cumprimento das promessas tinha que fazer força. Então eles se recusaram a crer. E eles incitaram os não-judeus e irritaram os ânimos dessas pessoas contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Veja que ambiente hostil, veja que ambiente pesado. Essa região aqui, tá, Icônio e as regiões que a gente viu anteriormente no capítulo 13, são o que nós conhecemos também como a região dos Gálatas. Sabe a carta de Paulo aos Gálatas? Então, a Galícia ou Galácia, depende um pouco do livro, você vai encontrar as duas formas, era essa região onde ficava Icônio, onde ficavam as cidades que eles tiveram anteriormente, toda aquela região lá da Turquia, onde ficava a Antioquia da Psídia, enfim, aquela área. E isso é interessante para a gente saber depois, quando a gente vai ler a carta de Paulo aos Gálatas, que o problema da igreja dos Gálatas era exatamente os judeus, que queriam tornar todo mundo judeus. Mas isso é assunto para outra carta lá, né? E aí Deus vinha confirmando a pregação com sinais e maravilhas. Então, era um ambiente hostil. Ao mesmo tempo que eles avançavam, pregavam o evangelho, tinha uma resistência forte de um grupo de judeus que ainda incitavam gentios. E por que não judeus iriam se interessar por isso?
Porque essas pessoas eram muito religiosas das suas religiões pagãs, idólatras. E aí, para eles, era ofensivo que se ensinasse que só existe um Deus. Então eles se irritavam também com isso. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor daqueles judeus e outros a favor dos apóstolos. Pausa. Dos apóstolos. Plural. Quem que estava aqui nessa cena? Paulo e Barnabé. Barnabé era apóstolo? Olha que interessante. Lucas trata Barnabé como apóstolo. Nós não vemos um momento em que Barnabé passa a ser chamado assim, mas ele é assim tratado por Lucas, que era um escritor confirmado pela própria igreja. Então nós vemos que haviam, sim, outros apóstolos, além daqueles mais óbvios, né? Os 12, mais Matias, mais Paulo. Temos aqui Barnabé. E já comentei com você no finalzinho da carta de Paulo aos Romanos, né? Nós temos ainda ali um casal, né, Andrônico e Júnior, que há ainda alguma dúvida de interpretação. Mas veja que o termo apóstolo aqui, ele é aplicado também a Barnabé. Ainda assim, nós não tivemos notícia do termo apóstolo ser usado depois da era apostólica, ao longo das eras da igreja, até os dias atuais. Só isso deveria chamar a atenção de alguém que segue gente que se diz apóstolo. Mas, seguindo o nosso texto, formou-se então uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Eles ficaram bastante tempo ali e a coisa foi crescendo até que veio uma conspiração para homicídio, tortura e morte, né? Porque apedrejamento, não pensem que era outra coisa a não ser uma forma de linchamento público. Quando eles souberam que a coisa chegou nesse ponto, eles fugiram. Foram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Eles não estavam ali para morrer à toa, não. Tem até uns autores aí mal afamados que dizem que os cristãos da primeira era queriam morrer, queriam ir para o martírio. Não é o que nós vemos nem na Bíblia, nem na história. Então foram para essas regiões, né, Listra e Derbe. Lucas diz isso e depois ele vai explicar. Né? Primeiro foi Listra, depois foi Derbe, depois foi regiões circunvizinhas. Isso aqui eram viagens, gente, não eram coisas muito simples, né? Eram jornadas que eles faziam. Alguns lugares estavam quilômetros e quilômetros. Lembra que eu contei para você, né, que Antioquia da Síria, que era a igreja de Barnabé e Saulo, era 500 quilômetros de Jerusalém. E ela foi fundada por gente de Jerusalém. E a Antioquia da Psídia, ela ficava aí muitos quilômetros, né, terra adentro, subindo para um planalto. E nós temos algumas viagens dessas aí que são dias e dias de jornada. Algumas aí centenas de quilômetros, algumas 200 quilômetros. Muita caminhada. E aí chegaram então em Listra. E veja que em Listra nós não vemos Paulo e Barnabé fazendo o seu costume de ir para a sinagoga. A história já começa com um evento num local público qualquer. Talvez em Listra não houvessem ainda sinagogas. Mas ali havia um homem paralítico dos pés, ele era aleijado desde o seu nascimento. Ele vivia sentado e nunca tinha andado. Então era um caso daqueles que não restava dúvida. A pessoa nasceu assim, assim sempre viveu. E ele ouvia a pregação de Paulo. Paulo não estava na sinagoga, talvez estivesse no mercado, talvez estivesse nos portões da cidade, que eram locais muito comuns para discursos, para oratória. E quando Paulo olhou diretamente para esse homem, ele viu que o homem tinha fé para ser curado. E aqui mais um episódio que a gente tem as ações de Paulo se espelhando muito com as de Pedro. Né? Nós vemos aí algumas semelhanças bem intensas. E aqui nós vamos ter uma lembrança de quando Pedro curou aquele homem lá no templo. Um aleijado também. Qual é a semelhança? A principal semelhança que eu vejo aqui. A fé que leva à cura não é a fé da pessoa que tem a deficiência. A fé é do apóstolo. É ele que age com fé. Paulo disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. É a mesma lógica, e até eu vou usar aqui a mesma retórica que eu usei anteriormente.
quando esses falsários, eles professam milagres que eles não fazem, e aí alguém que não é do jogo, do teatro, tenta ser curado e não é, ele joga a culpa na pessoa. Ah, foi a sua falta de fé. Deturpando, né, a palavra de Deus, que em muitas etapas, em muitos momentos, mostra Jesus falando, olha, sua fé salvou você. Sua fé curou você. Mas eles pulam esses textos aqui. Por exemplo, quando Jesus ele ressuscitou, né, aquele jovem que estava lá deitado no seu esquife, não tinha fé do jovem, estava morto. Tá vendo? Essas pessoas têm que deturpar a palavra de Deus para poder fazer o teatro deles, o circo deles. E nesse momento, a multidão, veja que estava ali, né? Eles viram o que aconteceu. E eles começaram a gritar, mas gritar em língua licaônica. Paulo provavelmente estava pregando em grego. Essa região era uma região do mundo antigo que também dominava o grego. Só que as pessoas começaram a gritar em língua licaônica. Provavelmente Paulo e Barnabé não entenderam o que estava acontecendo ali. Só que eles gritavam algo terrível. Eles estavam dizendo assim, os deuses desceram até nós em forma humana. Eles se referiam aos deuses locais ali, às divindades pagãs. E chamavam Barnabé de Zeus e a Paulo de Hermes, porque na mitologia deles, Hermes era o falante, né? Então Paulo estava pregando, chamaram ele isso. E o sacerdote de Zeus, que tinha um templo ali na cidade, ele trouxe bois e coroas de flores para fazer um sacrifício para Paulo e Barnabé. Aí não teve jeito. Os apóstolos viram aquela cena pavorosa e rasgaram as próprias roupas. Assim, é um sinal que para o judeu é um sinal de desespero, de luto. Eles correram para o meio da multidão gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Aí eles acabaram com as expectativas daquelas pessoas de uma visitação dos seus deuses pagãos. Paulo estava estabelecendo muito claramente: a pregação ali era do Deus verdadeiro, não era daquele Zeus e Hermes. E isso contrariou a multidão. Eles queriam Zeus e Hermes. Eles não queriam o Deus verdadeiro. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Porque eles adoravam estátuas, bonecos. E ele fala que não, existe um Deus vivo. No passado ele permitiu que todas as nações seguissem os próprios caminhos. Contudo, ele mostrou sua bondade, dando para as pessoas o quê? Chuva do céu, dando colheitas no tempo certo, concedendo sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Paulo estabelece aqui uma teologia muito clara. Quando ele vai na sinagoga, ele pega o Antigo Testamento, que era a Bíblia da época, e ele mostra as palavras de Deus do passado, palavras do passado, né? Que vieram pelos profetas, e ele estabelece, então, uma linha de pensamento até chegar em Cristo. Aqui está falando com gente, nações pagãs, então ele mostra, olha, Deus se revelou a vocês. Vocês conseguem observar a natureza, os ciclos da vida, a alegria que vocês têm no coração. Isso foi dado por Deus. É dessa forma que vocês podem perceber os sinais de Deus. E, aliás, muita gente de nações pagãs se voltou para o Senhor nosso Deus porque entendeu. Olha, existe uma ordem na existência, na criação, que aponta para um Criador. Muita gente consegue raciocinar e chegar até isso. Apesar dessas palavras de Paulo, eles tiveram dificuldade de impedir a multidão que fizesse o sacrifício. Porque, gente, multidão é uma desgraça. Multidão não é discípulo. A gente viu isso muito nos evangelhos, né? Multidão é uma turba, e a multidão é como se fosse uma mentalidade própria, e parece a mentalidade de gado, porque a multidão se movimenta como um rebanho bovino. Não tem muita inteligência, não tem muita lógica. Tem pessoas inteligentes na multidão, mas quando elas se tornam multidão, parece que as pessoas abrem mão da sua inteligência e têm esse comportamento de gado. E gado vai para o matadouro, você sabe disso, né? Chegaram nesse momento, essa bagunça toda acontecendo, piorou. Lá de Antioquia e de Icônio, vieram judeus que vinham perseguindo Barnabé e Paulo. E eles mudaram o ânimo da multidão, porque a multidão queria fazer o sacrifício. Paulo e Barnabé não queriam. Chegaram esses e conseguiram transformar essa
frustração da multidão em ódio. O pessoal esqueceu que a origem de todo esse momento e esse movimento foi a cura de um paralítico de nascimento. Tá vendo como a multidão é um negócio perigoso? Aí saiu isso da mente do momento e aí resolveram, assim, fez clique. Mudou o ânimo. Vamos matar esses dois. Primeiro era alegria pela cura, né? Vamos fazer sacrifício e tal. Ah, não deu? Vamos matar os dois então. Tá vendo o perigo da multidão? Não caia na multidão. Tenha cérebro, use sua cabeça. Apedrejaram Paulo. Sabe assim, uma hora antes queriam oferecer um animal em sacrifício, fazer uma festa. E agora, comer ele na pedra. Foi isso que fizeram. Apedrejaram Paulo. Mas apedrejaram e assim, acharam que tinham matado o homem. Arrastaram o que eles julgavam ser o cadáver e jogaram porta fora da cidade. Jogaram ali aquele resto de carne. Gente, a pessoa apedrejada é um negócio pavoroso. A pessoa vai tendo o osso quebrado. Mas não, Paulo lá, né, pedra na cara, arrebenta um olho, quebra nariz, quebra dente, corta, sangra. É isso que acontece no apedrejamento. Pegaram aquela massa de carne, arrastaram e jogaram porta fora, o que supunham ser um cadáver. E aí os discípulos, veja como os discípulos aqui eram gente de coração forte. Eles não abandonaram o cadáver de Paulo. Eles se expuseram ao risco com isso. Eles foram lá e se ajuntaram em volta, provavelmente para chorar, né, a morte do seu professor. Só que aí Paulo se levantou. E Paulo não só se levantou, não. Paulo não era pouca coisa, não era fraco, não. Ele se levantou e voltou para a cidade. Ele entrou na cidade. Eu não sei a reação do pessoal, porque aqui não conta, né? Mas não deve ter sido moleza ver o homem voltar. E eu vou mostrar no texto bíblico que ele voltou íntegro, 100%. A Bíblia mostra isso. A Bíblia fala disso. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe, né? Começamos vendo ali que Lucas contou que eles partiram para essa região aqui, né? Partiram para essas cidades, Listra e Derbe. Primeiro foi em Listra, deu essa situação. Dali partem para Derbe. E eu vou lhe mostrar isso, que Paulo volta 100% no próximo vídeo. Até lá.